Olá pessoal, esse vídeo é para a terça-feira, dia 31 de março de 2020. Nós estamos vivendo um momento único na história do mundo. Nós vemos governos, a educação, grandes corporações e países inteiros sendo abalados pela atual pandemia do Covid-19. Mas a Bíblia diz que quando as coisas abaláveis são abaladas, as inabaláveis se tornam ainda mais evidentes. O que é que não muda em meio a esse caos? O que é que não muda em meio a essa calamidade? A palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Eu sou Edilson de Lira e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Nós vemos aqui e estudamos no vídeo anterior que Deus ele fez uma aliança com Salomão no Antigo Testamento. Está lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7 e versículo 14. E parte dessa aliança era Deus falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus e eu sararei a sua terra. Deus está atento às nossas orações. Deus está atento ao nosso clamor. O que vai acontecer se o povo orar? Nós estamos nos mobilizando como igreja, como corpo de Cristo nessa terra, com provavelmente o maior clamor de oração que já houve em toda a história do cristianismo no Brasil. Nós vemos também em 1 Timóteo, no capítulo 2 e versículo 1, o apóstolo Paulo pedindo que antes de tudo fossem feitas orações por aqueles que estão revestidos de autoridade, por aqueles que estão em posições de governos, ou seja, no nosso caso, presidente, governadores, prefeitos, secretários, ministros. Esse é o nosso papel também. E aqui eu quero falar um pouco sobre a importância da oração, porque se na antiga aliança Deus ouvia o seu povo se reunindo para orar e podia sarar uma terra, quanto mais nessa nova e superior aliança que estamos, que está baseada em melhores promessas, quanto mais em dias como esses, onde a Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será ligado nos céus. É interessante olhar, por exemplo, para a história do povo de Deus no livro de Êxodo. E no capítulo 2, dos versículos 23 a 25, nós vemos um momento interessante na história. A Bíblia diz: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Eles estavam sofrendo, eles estavam debaixo de um regime de opressão no Egito. E a Bíblia diz que o clamor daquele povo subiu aos ouvidos de Deus. Eu tenho plena convicção de que o clamor da nação brasileira está subindo aos ouvidos de Deus nesse momento. Nós vemos inúmeros exemplos na Bíblia e na história do cristianismo de um mover de oração que mudou os rumos da história, que mudou os rumos de um país, que mudou grandes avivamentos, e nós vamos ver também nestes dias o clamor do povo de Deus mudando o curso dessa epidemia na nossa nação. Eu quero convidar você não apenas para crer no poder da oração, mas para se engajar também conosco nesse clamor. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo no Egito, e então, versículo 24, ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Se Deus se lembrou da aliança que ele fez através de Abraão com aquele povo, como Deus não se lembraria hoje da aliança que ele fez conosco através do seu próprio Filho, Jesus Cristo, uma aliança firmada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz no versículo 25, Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deus está olhando para o Brasil agora. Deus vê essa situação e Deus está ouvindo o nosso clamor. Respostas vão acontecer nesses dias. A Bíblia diz também em Salmos, no capítulo 10, Salmos capítulo 10 e versículo 17, e eu quero que você possa acompanhar comigo, se você tem uma Bíblia. Tu, Senhor,
ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Deus ouve a súplica dos necessitados. Eu não sei qual é a necessidade que você está tendo agora. Talvez seja alimentar, talvez seja financeira, talvez seja emocional ou até espiritual. Mas a Bíblia diz que Deus ouve a tua súplica. Deus ouve o teu clamor. Deus não está surdo. E a Bíblia continua dizendo, lá em Números, no capítulo 20, versículo 16, eu quero que você possa também ler essa passagem comigo. Números 20, 16. Uma lembrança do que aconteceu desde o versículo 15, do que aconteceu quando o povo saiu do Egito. A Bíblia diz: os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Aquele povo vivia constantemente lembrando das respostas que Deus havia dado de oração para eles. E para que essa lembrança? Para que eles entendessem que o Deus que respondeu aquelas orações é o Deus que também iria estar respondendo às orações nos dias de hoje. Deus continua respondendo às orações do seu povo. A Bíblia diz em 2 Reis, no capítulo 6 e versículo 15, eu quero que você veja essa passagem comigo, 2 Reis, capítulo 6 e versículo 15. Esse é um momento também curioso na história do povo de Israel, porque aqui nós temos o discípulo do profeta Eliseu, diante de uma situação de calamidade, de uma situação, guardadas as proporções, parecida com a situação que estamos vivendo hoje. A Bíblia diz, do versículo 15 ao 17, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O servo acordou de repente e então ele se viu cercado de inimigos. Talvez você de repente tenha acordado e você se viu cercado por uma crise, cercado talvez por uma ameaça de desemprego, cercado talvez pela epidemia na sua cidade, cercado talvez por relatos de conhecidos que possam apresentar sintomas, que possam estar presos em cidades sem poder sair dos seus lugares, sem poder sair das suas casas. De repente você se viu cercado. E assim como esse servo, talvez você esteja perguntando: ah, meu Senhor, o que faremos? Mas a oração de Eliseu é a mesma oração que eu quero fazer por você. Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos dela, para que eles entendam que maiores e mais fortes são aqueles que estão do nosso lado. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Se Jesus ainda não está em você, se você nunca fez uma oração chamando Jesus para ser parte da sua vida, nós vamos fazer essa oração juntos. E eu quero que você possa repetir comigo: Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor morreu numa cruz pelos meus pecados e que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador e vou te seguir e te obedecer todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração foi feita de coração, se você acreditou no que acabou de dizer, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Talvez os seus olhos naturais estejam vendo a ameaça do vírus ao seu redor, estejam vendo a ameaça da crise ao seu redor, mas ao seu redor tem uma multidão muito maior de anjos, tem uma multidão muito maior de demonstrações do poder de Deus e do seu Espírito Santo protegendo a tua vida. Medite nessas palavras,
clame ao Senhor, vamos orar como igreja e vamos ser resposta para essa geração. Mas não se esqueça também de deixar aqui os seus comentários, de compartilhar esses vídeos com outras pessoas, porque elas estão precisando e a palavra não está presa. Até o próximo vídeo.